Bom dia, meus amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Mais uma semana começa, trabalho, dedicação. Que Deus seja glorificado na vida daqueles que se achegam a Ele. Você é ouvido quando você clama, quando você fala, quando nós precisamos de ajuda, quando nós estamos angustiados com alguma coisa, quando nós temos algo a dizer, nós queremos ser ouvidos. Nós precisamos, sentimos aquela necessidade de ter alguém que ouça a nossa voz, escute um pouco do que temos a dizer, para que a gente se expresse e conte o que se passa dentro de nós. Pois bem, Deus é aquele que ouve, sim, Ele ouve. E no Salmo de número 5, os 3 primeiros versículos, Davi enfatiza bastante essa necessidade de falar. Dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras, e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Davi tinha necessidade de falar. Assim como muitas vezes você já teve. A esposa, por exemplo, aquela necessidade de falar, contar o que está se passando dentro de seu coração, tenta a atenção do marido para que ele escute um pouco. Muitas vezes não para que ele diga algo a respeito, mas para que ele apenas escute aquilo que ela gostaria de compartilhar. Pois bem, olha para Deus. Gostaria de aproveitar e dizer, marido, veja que Deus é um Deus que ouve, e Davi sabia. E por isso podia encontrar nele aquele que seria todo ouvido para que ele compartilhasse, contasse suas mais íntimas necessidades, seus mais íntimos anseios. Marido, escute, para que ela possa falar ao seu coração aquilo que está no coração dela. Mas observe também, mulher, que nós temos sempre alguém para nos escutar. Porque mesmo quando os homens não estão muito dispostos a ouvir o que nós temos a dizer, existe alguém que ouve nossas orações. Afinal das contas, olha, metade aqui do Salmo, do livro de Salmos, Salmos 73 desses Salmos, são Salmos de Davi. Desses 73, deles a maior parte são orações. E Deus ouviu. Deus escutou as orações de Davi. Se nós pegarmos o resto antes da Bíblia, veremos tantos clamores. E quando Deus responde a essas pessoas, Ele mostra que Ele está pronto para ouvir. Sim, Deus é aquele que ouve. Ele não só falou, mas Ele escuta também. Está atento às nossas palavras, ouve os nossos gemidos, para poder inclusive acudir nos dias da aflição, no dia da necessidade. Então observe que Davi tinha alguém escutando. Tinha alguém que de fato estava disposto a ouvir a sua voz. E eu gostaria que você, então, sempre que tivesse algo a falar, lembrasse que ainda que o mundo inteiro esteja indisposto a ouvir o seu clamor, a ouvir as suas muitas palavras, porque eu quero contar, eu preciso colocar para fora aquilo que está dentro de mim. E quando você não encontrar, lembre-se que existe um que está pronto para ouvir. Davi fala várias vezes sobre essa necessidade de falar e Deus ouvir. Dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras. Veja que ele tanto queria ser ouvido, como ele queria ser compreendido. Ou seja, alguém que estivesse interessado realmente. Alguém que estivesse querendo saber o que ele tem a dizer. Alguém que tem interesse. E é nesse ponto que eu volto para a questão do homem, ou mesmo para a questão do amigo. Você que é um irmão na fé, que tem outros irmãos, portanto, em Cristo Jesus. Você que está dentro de uma família. Bom, você que tem um relacionamento com as pessoas. Preste atenção. Deus dá ouvidos e atenção ao que as pessoas têm a dizer. Aprenda com Ele. Essa também é uma lição importante. Porque aqui então nós aprendemos a falar e ouvir. Aprendemos com Deus que nós podemos ouvir o que os outros têm a dizer para que elas possam compartilhar os anseios de sua alma e desses anseios, tantos deles, poderem encontrar abrigo, auxílio naqueles que estão atentos às necessidades alheias. Observe que nesse período tantas pessoas gostariam de ser ouvidas por outros
porque precisam de auxílio de necessidade. Nesse período difícil de pandemia, muitas pessoas tentaram contra a própria vida porque não tinham para quem compartilhar as angústias de seu coração. Nesses momentos difíceis, muitas pessoas estão desesperadas pelo fato de não ter ninguém para ouvi-las. Então, esse é um momento em que nós podemos aprender com Deus. Meu Deus, eu preciso aprender a ouvir. Aprender a ouvir o compartilhar, porque as pessoas também têm algo a dizer, não apenas eu. Então aprendemos com Deus a ouvir e falar, de tal modo que as pessoas possam vir a nós para que encontrem em nós ouvidos atentos ao clamor, à voz de suas necessidades. Mas também para que mostremos para elas que existe outro que ouve também. Que não apenas a gente está aqui para ouvir elas falarem e contarem seus anseios e necessidades, mas que existe um outro para quem nós queremos apontar e dizer assim, olhe, talvez eu não consiga ajudar você, talvez eu não tenha muito o que te dizer, talvez eu não saiba como resolver o seu problema e como satisfazer a angústia mais íntima do seu coração, mas eu vou ouvir você. Todavia, eu quero contar que há outro, que não só ouve também, que também ouve os seus clamores e até aqueles que você conta silenciosamente, aqueles que estão lá no íntimo e você não sabe nem como dizer, mas ele está ouvindo aquele grito silencioso de sua alma. E este é aquele que acolhe, acode, ajuda, é aquele que pode atender o mais profundo e mais difícil anseio, porque ele é Deus. E Ele conhece muito bem a nossa estrutura, sabe que somos pó, e é para Ele que nós devemos apontar. Desse modo, nós seremos ouvidos para que as pessoas falem, e seremos também a boca do Senhor para apontar para Ele, para aquele que acode ao aflito e ao necessitado, aquele que ouve os que clamam por Ele. Portanto, aprendemos com Deus que eu posso contar com Ele sempre que eu precisar, mas que também eu posso aprender com Ele a ser um instrumento de bênção para outros que necessitam de nós. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, muito obrigado por Tua palavra. Obrigado porque o Senhor é aquele que ouve a voz daqueles que clamam, que não abandona, não despreza, por menorzinhos que sejamos. O Senhor não despreza aqueles que Te buscam. Abençoa Teu povo, ouve os nossos clamores, para que nós possamos colocar diante de Ti toda a nossa alma e que o Senhor seja glorificado em atender a voz daqueles que Te buscam. Receba a nossa oração e abençoe este dia. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.